É isso, chegamos. Nesse momento são 3 horas da tarde. Eu sou o Glauco Keller e está começando o programa Subtexto na sintonia da sua rádio UFSCar 95,3 FM. Para você ouvir diferente, para você ler diferente. Aqui passam muitas letras, passam muitos textos, muita arte, muita educação, muita cultura. Você que está acompanhando a gente na sintonia da Rádio UFSCar pode também acompanhar esse programa em áudio e em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller lá no YouTube. Toda semana tem uma dica de livro, toda semana tem um entrevistado, uma entrevistada super bacana. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa Subtexto o Alex Ribond. O Alex eu conheci há 1 ano e meio atrás, fazendo junto com ele um curso de formação de escritores numa plataforma muito legal chamada Metamorfose. Ele é diretor de audiovisual, ele é roteirista, ele já escreveu peça, ele está mergulhando no universo infantil, mas, acima de tudo, ele é um grande leitor. Alex, obrigado pela presença no programa Subtexto. Ele que está direto de Brasília, seja bem-vindo à nossa bancada virtual. Muito obrigado, Glauco. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos conversar. Vamos bater papo que é bom demais. Alex, você é tantas coisas profissionalmente, cara. Na hora de preencher o formulário do hotel, você coloca o quê? Boa pergunta. Uma vez fazendo um trabalho, a gente estava viajando 40 dias, rodando de van, interior do Nordeste inteiro, fazendo um trabalho para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Chegou uma hora que tinha de preencher e assim, o povo perguntava onde você mora. Eu botava assim, na van branca que está lá fora, né? Assim, mas geralmente eu coloco como diretor de audiovisual, né? Quando eu preciso preencher, eu ponho diretor de audiovisual. E só que quando você fala, né, que são tantas coisas e tal, é porque na verdade o trabalhar com audiovisual, que foi a carreira que eu segui, envolve de fato muitas coisas, né? O audiovisual é um trabalho coletivo e é um trabalho que tem muitas possibilidades dentro dele. E o contar a história, né, o criar histórias, criar narrativas, sempre me encantou muito. Então, assim, foi muito natural para mim transitar com o roteiro, a direção, né? Então, sempre teve muito próximo ali. E aí, quando se fala essa coisa né, tem outras possibilidades, tipo, sempre gostei muito de animação, então, pô, eu queria escrever animação, queria animar, então é isso, tem uma curiosidade que move, né? Acho que é por aí. Alex, você falava para mim em off, cara, que você, talvez o primeiro texto que você se lembre de ter escrito foi um poema, né? É uma história que tinha um narrador e você nem sabia. E você escrevia mais, cara, você, voltando assim para sua infância, você se Uhum. lembra de escrever, de ler? O que você lia, por exemplo? Olha, eu lembro de ler, sempre, na minha casa, tanto meu pai e minha mãe sempre foram separados e tal, e assim, tanto meu pai quanto minha mãe liam muito. Então, sempre tinha livro. Livro era algo que estava o tempo inteiro. Só um segundo. O gato está querendo brincar, então jogou uma bolinha de ping-pong no chão. Se eu deixar, ele não vai parar quieto. Está ali atrás. Ó. Então, assim, eu sempre tive muito livro à disposição. Nunca teve uma coisa do tipo, isso pode, isso não pode na minha casa. Sempre livro é livro, tá aí, né? Eu lembro de ler esses clássicos, assim, li Monteiro Lobato, li Ziraldo, sabe? Eu lia todos esses, lia coisas também que eu nem entendia na época, sabe? Tipo, o que tinha, eu lia, eu gostava de ler. Li muito quadrinho também, né? Assim, sempre gostei muito. E quanto a escrever, eu sempre escrevi. Criança, essas coisas, né? Assim, gostava de redação e eu adorava as aulas de redação, então fazia sempre os textinhos, naquele olhar infantil mesmo, né? Essa história mesmo que você contou foi um poema, era uma antologia da escola, você podia escrever um texto, um dos meus textos foi selecionado, e era um poema em que era um narrador que falava na voz de uma criança, né? Era um adulto lembrando da infância. Ah, me lembro de quando criança, que fazia isso e aquilo. Só que eu era criança, óbvio, mas
E escrevi daquele jeito. E fui muito sacaneado na turma, assim, me tiraram, fizeram muita graça, acontece, pô, até parece, é criança e tal, e eu fiquei constrangido com aquilo. Só anos mais tarde é que eu fui entender que eu tinha criado um narrador ali, eu não, nem sabia que existia, né, e tal, assim. Então, a literatura sempre fez muito parte, né, do dia a dia. O Alex, deixa eu te perguntar o seguinte: você tem esse poema ainda, cara? Cara, eu tenho, não tenho aqui comigo, quer dizer, eu acho que meu pai tem esse texto. Eu acho que ele tem esse livrinho, porque é a antologia da escola, então ele deve ter esse texto. Ah, você precisa abrir algum livro seu, algum projeto seu, Botar ele, né, cara? botar ele, cara, porque é uma história muito bonita. E aí, deixando as letras de lado, você foi fazer biologia, estava encantado com biologia, mas viu que a tua praia não era exatamente essa e migrou para comunicação. Isso, exatamente. Eu entrei na faculdade de biologia, né? Encantado mesmo, assim, e até hoje sou. Mas no meio do curso eu falei, cara, não quero ser biólogo, não é isso. Eu continuo adorando biologia, mas não quero ser biólogo. E aí comecei a ciscar bastante na universidade, até que fiz algumas matérias da área de comunicação, fiz outro vestibular e entrei, me formei em comunicação com especialização em publicidade, né? E foi muito legal, assim, porque abriu um universo para mim do audiovisual, sabe, de fazer filme. E a coisa do filme de publicidade tem uma característica que é muito legal, que você praticamente toda semana você está num set diferente, sabe, contando uma história diferente. E isso é muito gostoso, né? Assim, você tem toda a agonia do cara, não tem prazo, não tem o tempo, não sei o quê, tem toda essa pressão. Mas por outro lado é assim, cara, você, a cada 10, 15 dias você tem um roteiro diferente, uma história diferente para contar, uma narrativa diferente que tem que ser contada, sabe? E de formas verbais e visuais muito distintas, né? Então é um desafio muito grande, assim. Então, para mim sempre foi muito encantador esse lado da publicidade. E foi virando um exercício para mim do contar histórias visualmente também, né? Que eu sei que isso acaba se refletindo muito na forma como eu escrevo hoje, sabe, os exercícios. Às vezes eu tenho que parar e falar assim, olha, não é um roteiro que eu estou escrevendo, eu estou escrevendo um livro, né? Então eu volto para o texto porque o roteiro é muito fácil, né, na mão, assim, o roteiro já vem mais fácil, ele está mais trabalhado, então eu tenho uma agilidade dessa história, né? E aí é isso, assim, nesse processo de aprendizado o tempo inteiro também, né? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo o diretor do audiovisual. Ele também é escritor, ele também é professor, ele é um grande leitor. Eu estou falando do Alex Ribond, que hoje passa aqui no programa Subtexto, na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, para contar um pouquinho da sua história dentro das letras, dentro das imagens, dentro do audiovisual. Convido você que está acompanhando a gente em 95,3 para vir aqui para o YouTube, se inscrever no canal Glauco Keller e acompanhar essa super entrevista e também dicas de livros, outras entrevistas em áudio e também em vídeo. Alex, você terminou a faculdade, você foi morar no exterior, cara? Você foi morar na Itália? Na Itália, fiquei um tempo lá, cheguei a trabalhar com publicidade lá em agência de publicidade, aí voltei para o Brasil, mais ou menos um ano depois, e voltei trabalhando já com produção de audiovisual, né? E com publicidade também. E aí fiquei muito tempo na publicidade, até que cerca de uns 8 anos atrás, eu comecei a me dedicar mais a essa parte de criação de conteúdo, de criação de narrativas, com um olhar muito específico para a infância e para a adolescência, né? Assim, virou um ponto mesmo, assim, forte para mim, me atraiu muito estudar isso, eu sou um cara, eu gosto muito de entender estrutura de história, sabe, eu acho interessantíssimo perceber os recursos, as ferramentas para você escrever. Então, assim, eu admiro muito gente que consegue, por exemplo, sentar e falar, vou escrever uma história, e escreve uma história. Assim, eu não consigo, meu processo é assim, eu penso
no que eu vou falar, eu gosto de planejar, eu me divirto muito nesse processo de planejamento, de pensar personagem, antes de começar de fato a escrever, né? Eu faço um rascunhão da história, depois eu volto, sabe, refinando. Então, assim, para mim é muito trabalhoso, assim, a escrita, né? E, e aí, dentro desse universo da infância, de escrever para a infância, eu falei, cara, é tão fascinante para mim, porque, primeiro, é escrever ou criar histórias para um público que é cara, que é o dono do mundo, né? Assim, é a galera que vai tomar conta, né? Assim, a gente já foi, entendeu? Na real, a gente já foi, é essa galera que está aí. Então, e é tão mágico, é tão gostoso fazer história para criança e perceber a reação delas, perceber o envolvimento delas, como elas exigem de você a verdade, né? Assim, e a verdade pode ser essa laranja aqui é um pássaro, e essa laranja é um pássaro, mas ela é verdade, né? Assim, a partir do momento que você tem essa relação com a criança, seja por um texto, por um filme, a criança corresponde com você, né? Então, é muito gostoso de ter essa relação de criação mesmo com eles, né? Porque é sempre criação, a criação é sempre coletiva, né? Eu escrevo uma história, mas quando você lê, parte da criação é sua, né? Então ele é sempre coletivo. E com a criança é muito bom isso, né? E aí eu vim nesse processo de aprofundamento, de pesquisa, e, enfim, montei uma empresa com dois sócios, o Makoto e o Please Know, que também tinham em comum esse carinho com a história para a infância e tudo. E a gente começou a desenvolver alguns projetos, né? A gente hoje está com uma série que está em desenvolvimento, que é uma série toda, tudo na história é baseado na filosofia ocidental, né? Então a gente tem assim, os temas são, a forma como os personagens são, tem a ver com questões filosóficas, os elementos da história, sabe? Tem assim, o tempo, pra você ter uma ideia, o tempo nessa série é uma baleia que voa. Ela é o tempo, né? Assim, então, sabe, é muito, muito, muito um universo muito, muito rico criado só para essa história. E além disso, a gente acabou de lançar um curta-metragem chamado Pioink, que é a história. Eu E aí, assisti, é muito legal, você cara. assistiu Desculpa o te Pioink? interromper, eu assisti, é muito, muito legal. Fala um pouquinho dele. Falo sim. Ele foi patrocinado pela Petrobras num edital que teve para a primeira infância. E a gente já vinha com algumas histórias que a gente estava querendo trabalhar, e essa do Peão, que era uma delas, que é a história de um porquinho que encontra um passarinho, eles ficam amigos, mas o passarinho acabou de nascer e ele precisa voltar para casa, só que tem um desafio que o passarinho não tem uma das asas, né? Então, assim, tem toda uma história de empatia, né? Do diferente, um é um porco, outro é um passarinho, são duas crianças, e aí tem toda a relação deles, de amizade, a aventura de tentar fazer o amiguinho voltar para casa, né, de cuidar, de olhar para o outro, de se colocar no lugar do outro. Então, assim, é um curta para criança, mas que eu tenho tido retornos de pessoas adultas, falando, cara, eu me emocionei com a história, sabe assim, eu fiquei emocionado com a história de ver, achei lindo e tudo mais. Então, assim, tem sido uma aceitação muito interessante do curta-metragem. A gente ficou muito feliz com o resultado. Ele é o início de um projeto bem grande que a gente está fazendo. A gente agora está produzindo já mais 3 videoclipes desse universo musical do Pioink, que um deles é a Pulsa Passarinho, que é a música que deu origem ao filme, e aí outros dois personagens que temos agora, que é um jabutizinho, que está dentro do espectro de autismo, e aí por conta disso cava buracos, anda debaixo da terra, e a história de um tatuzinho também. Então todos os personagens são crianças, né? Então a gente está criando essa turminha de crianças do Cerrado, de bichinhos do Cerrado, que fazem as aventuras. Tem uma coisa que foi muito desafiadora e muito interessante nesse projeto, que foi o seguinte: é um curta de 15 minutos, sem falas, né? Você não tem diálogo. Você tem os bichos fazendo os barulhos dos bichos.
as onomatopeias, na verdade, né? O porquinho faz oink e o passarinho faz pi, por isso o nome pi oink. Mas você não tem a fala, você não tem um narrador, então agora eles estão, então, né? É isso, assim, é uma narrativa visual de 15 minutos. E é muito desafiador, né? Você criar essas narrativas. E fiquei muito feliz, sabe, com o resultado. Tenho um orgulho muito grande da gente ter feito isso, porque audiovisual não é, para quem faz sabe, não é simples, né? É um trabalho muito duro, assim, uma equipe muito incrível que trabalhou. É uma coprodução esse trabalho, da Mesinha Amarela, que é a minha produtora, uma produtora de Goiânia, chamada Plural, Imagem e Som, que foram super parceiros e são muito parceiros nesse processo. Então, assim, tem sido, sabe, é um projeto de amigos, assim, a gente está virando uma família mesmo fazendo esse trabalho, está muito gostoso. Esse é o programa Subtexto. Hoje eu estou recebendo o Alex Ribonde, que é diretor de audiovisual, é roteirista, é escritor, é professor, é um grande leitor e está falando um pouquinho das suas produções, dos projetos. E você pode acompanhar o programa Subtexto também em áudio e em vídeo. É só você se inscrever no YouTube Glauco Keller e lá você acompanha essa e outras entrevistas, além de dicas de livros semanalmente. Você que está então em 95,3 na sintonia da Rádio Fiscar, vai lá para o YouTube, se inscreva e acompanhe essa e outras entrevistas super especiais. O Alex, dentro do audiovisual, cara, como você falou no começo desse papo, existe uma ramificação gigantesca, né, cara? Tem alguma que você fala, putz, isso aqui não é minha cara, não, isso aqui eu não faria, cara, não é o que eu gosto. Glauco, olha só, realmente são muitas possibilidades. Eu parti para um caminho, assim, eu entrei na área atuando, óbvio, estagiando e fazendo, você fiz muita coisa, assim, mas eu gostava muito e sempre e gosto até hoje de direção de arte, né? E cheguei a trilhar alguns anos como diretor de arte, fazendo pouco de computação gráfica, de animação, que me encanta muito. Só que aí surgiram as possibilidades de dirigir alguns trabalhos, fazer assistência de direção, né, primeiro, depois dirigir, e foi muito gostoso, me chamou muito. Só que aí o mercado não conseguia me entender, querendo trabalhar com direção de arte e direção, então eu fui para a direção, continuo tendo um carinho gigantesco por direção de arte. Eu já fiz, cara, outras coisas assim, sabe, já montei filme, editei, né? Já trabalhei como produtor em alguns trabalhos, é, enfim, assim, o que eu acho é que no audiovisual a gente chegou num nível tão bom, assim, de profissionalismo mesmo, em que as áreas hoje, elas são muito, cara, as pessoas que trabalham, elas se dedicam muito e elas são muito eficazes no que elas fazem, sabe? Então, hoje, eu não me arrisco muito fora do que eu faço, de fato, que é direção e roteiro, eu não me arrisco muito, não, fora. Mas, com certeza, tem uma parte no processo que eu acho muito complexo, que é a produção em si. Eu tenho uma admiração muito grande pelos produtores, porque você tocar um projeto de audiovisual como produtor, cara, é um esforço, sabe assim, a quantidade de situações com as quais você precisa lidar, assim, bicho, não tem um dia que não tem um susto, sabe, né? Pelo menos para mim. Então, assim, é uma área que eu realmente não gosto de atuar. Não só porque eu tenho certeza que tem gente que faz muito melhor do que eu, muito melhor mesmo, assim, pô, tem excelentes produtores e produtoras com quem eu já trabalhei, com quem eu trabalho, mas porque, assim, eu vejo que eu não tenho tantas habilidades para isso quanto seria necessário, sabe? Tem umas visões, tem um poder de planejamento, e olha que eu gosto de planejamento, as minhas histórias eu planejo muito, né? Assim, mas é diferente. Então, a produção é um lugar que eu não iria, não. Eu converso muito mais tranquilamente com os diretores de fotografia, adoro fotografia,
sabe, assim, música, trilha, eu converso com todo mundo, mas hoje, me arriscar, eu não me arrisco muito para outros lados, não, porque eu acho que tem que ter uma dedicação muito grande antes de você se arriscar de verdade, né? Se você de fato quer fazer. Porque eu fazer por fazer não tem graça, eu acho. Eu gosto de me aprofundar nas coisas, né? É o jeito que eu curto de trabalhar, de levar a vida, enfim. Ô, Alex, em que momento você olhou para o universo infantil e Uhum, também para o universo infanto-juvenil, né? uhum. Esse termo hoje ele é até discutível, né? Sim, sim. E percebeu, poxa, isso aqui pode ser um caminho, eu gosto dessa linguagem, eu gosto de contar histórias para crianças. Quando que isso aconteceu? Tá, vamos lá. Tem algumas coisas. Uma, cara, eu sempre lidei com criança, desde muito novo, desde quando eu era criança, por exemplo, eu fazia teatro e a gente fazia animação em festas infantis, né, assim, então tinha um lidar com a criança quando você, de fato, não é uma criança, eu estava trabalhando ali, né, era um palhaço, era o teatro de bonecos, fazia tudo isso. Mas aí depois, atuando no audiovisual, eu sempre tive uma tranquilidade, uma facilidade muito grande para dirigir criança, né? Já fiz vários filmes com criança. Chegou uma época que era assim, era conhecido meu nome. Tipo, cara, eu trabalho filme com criança, chama o Alex que ele tira isso aí de letra. E eu fiz muita coisa legal com criança já de filme e tal. E então, assim, isso sempre existiu de alguma forma, né? Só que aí, em 2011, a minha filha nasceu. E quando a minha filha nasceu, cara, primeiro eu tomei uma atitude que foi assim, eu falei, ó, eu botei um freio em geral, né? Porque eu falei, olha, eu só vou ser pai pela primeira vez, uma vez, né? Então, assim, eu quero viver isso aqui, eu quero curtir isso aqui. E a gente foi criando uma relação maravilhosa e, naturalmente, foi me encantando cada vez mais esse universo. E eu passei a consumir mais, né? Conteúdo infantil, naturalmente, por conta da minha filha também. E percebi nas coisas que eu via, eu conseguia fazer um filtro de olhar e falar, poxa, isso aqui é muito bom, e também olhar e falar, cara, isso aqui eu não acho legal, isso aqui, sabe? E não acho legal, não é, e ter um olhar, eu acho que isso que é o legal, assim, é a gente conseguir ter um olhar para um conteúdo e saber criticamente por que que aquilo tá legal e por que que aquilo não tá legal, né? Assim, eu acho que isso me motivou muito. E me motivou, inclusive, a aprofundar estudos em relação à criação de conteúdo, narrativa para a infância, né? Como que isso é feito? Porque, pô, é muita técnica, tem muito conhecimento já acumulado e muito conhecimento para isso, né? Então, sabe, já estava, então, respondendo, já estava né, no meu radar de alguma forma, e o nascimento da minha filha foi um marco muito grande. E aí depois eu me juntei com outras parcerias que tiveram histórias semelhantes do tipo nascimento de filho, ou já gostavam antes e tal, e a gente foi se aproximando e montou o que hoje é a Mesinha Amarela, que é uma produtora de conteúdo infantil, né? E aí hoje, além de conteúdo audiovisual, estou trabalhando em outras possibilidades, em livro infantil, livro para pré-adolescente, sabe, assim, curtindo muito essa brincadeira de experimentar mesmo, né, dentro desse universo, porque é um desafio muito grande, porque tem toda a parte de técnica e tudo mais, mas tem o lado de lá, que é a criança, né, aceitar a tua história, a criança interagir com a tua história. Então isso é muito gostoso, dá muito frio na barriga também. Então é muito legal. Ô, Alex, por que o audiovisual brasileiro é um dos melhores do mundo, cara? Cara, eu acho que assim, a gente tem uma riqueza muito grande de histórias, de diversidade mesmo, né? Então, é, o nosso poder de criar história é fantástico. Tem uma coisa, Léo, que assim, é um assunto que às vezes é até delicado, a gente entra em algumas questões de apropriação cultural, enfim, né, temas que são hoje muito delicados e que devem ser discutidos com muita seriedade, muita clareza e tranquilidade, né?
Mas a gente tem, cara, uma habilidade, sabe? Sabe quando o Oswald falava da antropofagia? É muito isso, cara. A gente sabe devorar, né? A gente sabe devorar a informação, a gente sabe devorar a cultura, a gente sabe se apropriar disso de uma maneira muito legal e transformar isso muito bem, né? Diferente de uma imposição ou de não, é a coisa do estar vivo no mundo, estar atento ao mundo, né? Então eu acho que isso é uma questão para a gente, sabe? A gente tem um trabalho de criação que é muito vivo, que é muito rico, que respira não só aqui, mas respira no mundo mesmo, porque ele consegue conversar com o restante do mundo. Eu acho que se fosse para responder de maneira curta, seria por aí. Ah, que legal, você vê, eu tenho essa percepção também da antropofagia, o movimento tropicalista também foi bem isso, né, deglutir aquilo que vem de Isso, a fora. gente faz isso, né? Eventualmente há críticas a esse tipo de movimento, falar, ah, não, o que você está fazendo? Não, cara, assim, isso é estar vivo, isso é estar no mundo, é olhar o outro, né? Perceber o outro e se fundir mesmo, né? Assim, eu acho que a gente tem por conta de toda uma cultura que a gente está vivendo, não uma cultura, mas um momento que a gente vive hoje, de cancelamento, de não sei o que, né, existem alguns receios e tal, mas, na verdade, a sensação que eu tenho é isso, a gente tem uma habilidade muito grande para perceber o outro e trazer ele para perto, né? Assim, quando eu digo trazer para perto, é isso, em todos os aspectos. Então, a gente consegue lidar com essa variedade de informações, de culturas e tal, de uma maneira muito gostosa e muito criativa, né? Eu acho que por isso a música brasileira é tão rica, por isso, sabe? Eu acho que é por aí, assim, porque a gente consegue mesmo brincar e criar em cima do que você absorve, né? Assim, acho que passa por aí. Nós somos os grandes criadores de memes do mundo, né? É isso, sem dúvida. Tem essa O também. mundo acaba em meme, né? É. Se depender da gente, o Ô, mundo Alex, acaba a em meme. gente a gente está finalizando o programa Subtexto, mas tem duas coisas que eu queria perguntar para você antes da Manda. gente finalizar. O que rola no seu Spotify, cara? O que você ouve e se tem uma série assim que você se lembra, que você viu, ou um filme recentemente que você indicaria para os nossos ouvintes? Vamos lá, Spotify, o que eu escuto? Cara, eu escuto muito música indie, gosto muito, gosto muito de, assim, eu acho que não sei se eu sou eclético, eu acho que sou eclético, sim, cara, eu escuto gosto muito de vozes femininas, sabe, cantoras femininas, assim, então eu fico pesquisando e fuçando, cantoras de jazz, cantoras de funk, cantoras, sabe, essa coisa muito viva, assim, eu acho muito gostoso. É, MPB escuto bastante, rock nacional escuto bastante, sabe? Então, música para mim, eu escuto muita música, eu acordo escutando música e, sabe, eu entro no carro, estou escutando música, escuto música, eu vou caminhar, estou escutando música e sempre circulando muito, assim, né? Poxa, eu vou de Yo-Yo Ma a Nando Reis no mesmo dia, assim, sabe? Numa boa. Então, é mais só você me perguntar o que você ouviu hoje, eu abri o Spotify de falar as últimas do que você me perguntar o que você escuta mais e tal. De filme ou de série, dentro desse universo infantil, cara, eu sou muito apaixonado pelos trabalhos da Pixar, mesmo, assim, eu acho eles incríveis, e outros, DreamWorks e outros, né, grandes estúdios, assim, que fazem. Por conta das aulas da Metamorfose, eu reassisti alguns trabalhos, tem alguns filmes há pouco tempo, cara, eu tenho um carinho muito grande. Um deles é o Monstros S.A., e aí depois tem a sequência do Universidade Monstros, eu acho aquilo fantástico, assim. E tem um que é mais recente, que eu achei maravilhoso, eu achei que ele tem uma delicadeza para tratar do tema dessa passagem da infância para a adolescência, que é o Red, A Vida é uma Fera, que é a história da menina que vira um panda vermelho, quando ela, né, ela virando adolescente, ela se transforma no panda vermelho. Cara, e eu achei aquela história deliciosa, assim, sabe? Eu achei muito rica a simbologia toda, a forma como criaram os personagens.
os arcos na história. Então, assim, seriam essas, acho que por aí, esse caminho de dicas. Excelentes dicas, cara. Alex, quem quiser entrar em contato contigo, quem quiser conhecer o seu trabalho dentro do audiovisual, dentro da produção de textos, de roteiros, o professor do Metamorfose Curso também, como é que faz, cara? Tá, vamos lá. Rede social é Alex Ribonde, né? Então, no Instagram é Alex Ribonde, é o que tem essa foto daqui. Quem for olhar no YouTube vai ter essa cara aqui, porque tem um outro Alex Ribonde que eu não sei quem é, lá que é um doppelganger que tá lá, assim, que eu não faço ideia de quem seja, mas sou eu com a minha carinha, o outro é uma ilustração e tal. No Vimeo, tem o material de publicidade lá também, é Vimeo/Alex Ribonde, tudo junto, minúscula. Eu te mando depois, se você quiser botar na descrição das coisas, eu te mando tudo para você colocar, mas basicamente é isso, assim, eu acho que são os dois. E na Metamorfose é ir lá na Metamorfose, pedir para fazer curso com a gente, fala com o Marcelo, fala assim, Marcelo, eu quero fazer aula com o Alex. A gente está, assim, estreitando essa parceria lá com o Marcelo, está sendo muito legal dar aula, estou me descobrindo muito encantado com o dar aula, tem sido muito gostoso mesmo. Alex, obrigado. Bom demais te ouvir, cara. Bom demais conhecer um pouquinho da sua história, conhecer um pouquinho do audiovisual a partir dos seus olhos e conhecer o mundo a partir da forma como você o enxerga. Obrigado. Obrigado você, Glauco, obrigado a quem estiver ouvindo e for assistir depois no YouTube. Grande abraço a todos. É isso, esse foi mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller, eu vou ficando por aqui, mas na semana que vem, como você sabe, tem mais arte, educação e cultura às 3 da tarde, na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar. Grande beijo para você, até lá, tchau, tchau.